agradecer a presença de todos vocês aqui. Para quem ainda não conhece a Pipa, nós somos uma non-profit que surgiu da vontade de quatro amigas, de apoiar o ensino, a manutenção do português como língua de herança, bem como de ajudar outras famílias brasileiras a navegarem nesse sistema de ensino americano, entendendo o conceito de uma outra cultura, né? Nós temos um programa de membership para quem quiser apoiar a nossa missão e caminhar conosco. Ao final da palestra, a gente pode explicar melhor aqui como vocês podem participar. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a toda a equipe da Remember Store, que é nossa parceira nessa jornada educativa. E antes de apresentar a nossa palestrante e também o nosso vídeo institucional, eu queria lembrar que ao final do ciclo de palestras, né, são 5 palestras nesse ciclo, a gente vai fazer o sorteio de 2 mentorias com a nossa counselor, Mônica Gaspareto, e também de um pacote de aulas de português para as crianças com a professora Gabi Eckersdorf. Lembrando que quem for membro da PIPA sempre concorre com 2 números em cada sorteio, ok? Então, Mo, se você puder colocar o vídeo institucional para a gente, seria ótimo. Somos famílias brasileiras construindo uma vida fora do Brasil, mas levando conosco nossa língua, nossa cultura e nossa identidade. Criar filhos em outro país é um ato de coragem. É aprender um novo sistema, uma nova língua, sem esquecer quem somos. A Pipa Broward nasceu para apoiar famílias nesse caminho, fortalecendo o português, valorizando nossas raízes e criando pertencimento para nossas crianças. Quando uma criança mantém sua língua de origem, ela mantém sua história, seus afetos e sua autoestima. Preservar o português é preservar identidade. É honrar o passado enquanto construímos o futuro. Pipa Broward. Juntos pela língua, pela cultura e pelas próximas gerações. Obrigada, Mo. Bom, a jornada educativa ela foi criada por nós, para os pais, para os responsáveis, para apoiar, né, essas pessoas nesse caminho, nesse processo de adaptação e de entendimento, né, dos jovens, das crianças. E hoje, o nosso terceiro encontro, ele vai trazer um tema que é super atual e super necessário também, que seria a adolescência entre culturas e a busca por pertencimento. Para conduzir, né, essa reflexão, esse bate-papo, essa palestra hoje, a gente tem a alegria de trazer, de apresentar a Teca Machado, que é formada pela New York University, coach de família, terapeuta sistêmica, facilitadora em desenvolvimento humano, com uma experiência de 20 anos na área. A Teca vai abordar os desafios e oportunidades de crescer, né, nesse meio entre culturas, trazendo insights valiosos sobre identidade, adaptação e construção de vínculos significativos. Teca, primeiramente, seja bem-vinda e muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. E assim, primeiro eu quero agradecer o convite. Vocês são 4 mulheres que eu admiro muito. A gente estava conversando antes de vocês entrarem, assim, o que a Pipa conseguiu construir em 2 anos é maravilhoso. E parte do que eu vou conversar aqui está na apresentação de vocês, né? Que é essa questão da gente preservar as nossas raízes e a nossa identidade, de como isso ajuda os nossos filhos a terem pertencimento. Então, acho que o meu trabalho é muito alinhado com a missão de vocês, né, da gente preservar isso. E o que eu gostaria de trazer aqui, o meu objetivo hoje, é trazer um pouco um panorama geral, né, o que é a adolescência e a gente contextualizar isso entre culturas, né, com várias culturas, e também que a gente possa refletir juntos formas que são muito simples da gente apoiar os nossos filhos, mas a gente às vezes deixa passar batido, porque é tão óbvio e tão fácil que a gente não dá o valor, o devido valor.
Então, se vocês saírem daqui hoje, até vou pedir depois, me contem, por favor. Eu gostaria que vocês saíssem daqui com algum insight de falar, nossa, dá para eu apoiar meu filho dessa forma, né? Na fase da adolescência que é desafiadora. Por isso que eu perguntei para vocês como é que era a adolescência de vocês. É, então, assim, Gabi, se você puder, por favor, colocar os slides para gente. Tá aparecendo Existe direitinho? Todo mundo visualizando, tá joia? Existe, principalmente na adolescência, uma busca por pertencimento, só que tem algumas nuances de quem está nesse lugar entre culturas, né? Eu não sou daqui, mas eu também não sou de lá, da onde eu sou, enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Como a Lu falou, eu já mudei tanto, e aí, onde é que eu me encaixo nesse mundão? Né? Quem sou eu no meio de tudo isso? Pode passar, Gabi, por favor. Então, assim, a fase da adolescência, ela é muito marcada por esses três pilares. A minha identidade, quem sou eu, né? Mas não é só, é um quem sou eu no mundo e quem sou eu diferente dos meus pais. Porque quando a criança é pequena, o que os pais falam normalmente, eles aceitam como verdade, né? A criança olha para o pai e fala: Nossa, meu pai sabe tudo. Eu acho que foi o Matheus, não foi, Gabi, que quando fazia 4 ou 5 anos eu perguntei o que que você quer de aniversário, ele falou ficar com a minha mãe. Uma criança de 15 anos não vai te dar essa resposta. Não, Assim, com 4 anos, meu pai e minha mãe são muito inteligentes, eles sabem tudo. Quando eles viram adolescente, de repente a gente não sabe mais nada, a gente não é tão inteligente, a gente não entende, a gente é quase burro, a gente não entende nada. Mas então, nessa transição da infância para a adolescência, eles estão passando por muitas transformações físicas, obviamente, eles não são mais crianças, mas também não são adultos. Então, assim, de novo, como é que eu me encaixo? E às vezes os pais sofrem com isso, né? Porque meu filhinho, que era tão bonzinho, agora tá rebelde. É importante que vocês entendam que ele não está rebelde de uma forma negativa, é saudável, porque se eles não se, entre aspas, rebelassem, eles seriam nossos clones, e a gente não quer filho clone, a gente quer filho que de fato busque essa diferenciação, busque essa identidade de quem eles são, e uma das formas de buscar isso é explorando esse aspecto do pertencimento, dos vínculos, das conexões. Então, quando eu saio ali do meu mundinho seguro da minha casa e eu vou para o mundo, onde é que eu pertenço nesse mundão, né? Eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês, tem um estudo de Harvard, que eu não sei se algumas já conhecem, que acontece há 88 anos. É o estudo mais longo que existe na área de desenvolvimento humano. E eles acompanharam a vida de um pouco mais de 3.000 pessoas ao longo desses 88 anos para entender como é que um adulto se desenvolve de forma saudável, de forma que ele tenha uma vida que eles chamam de uma vida boa, né? Um good life. Então, como é que eu consigo conquistar essa vida? Considerando que esse estudo era de Harvard, num primeiro momento eles achavam que a parte intelectual, a parte financeira, o sucesso profissional teria um grande impacto nisso. Mas, curiosamente, após esses 88 anos, o estudo indicou que o fator número um que determina a saúde não só mental, como também física, é a qualidade dos nossos relacionamentos. E isso é diretamente ligado com esse pertencimento que tem tanta ênfase nessa época da adolescência. E é interessante porque eles mapeiam assim que com 80 anos, se a gente vai estar saudável ou não, depende da qualidade dos nossos relacionamentos hoje. Então, muito mais importante de como está o nosso colesterol hoje é como estão as nossas relações. E eu estou contando isso para a gente olhar para os nossos filhos dessa forma, entender que esses vínculos que eles estão criando agora, nesse momento da adolescência, vai impactar o resto da vida deles, não só apenas do aspecto emocional, como também do aspecto físico. Então, assim, é bastante coisa acontecendo. Mas imagina para essa criança, né, que agora não é mais criança, não brinca no parquinho, tem todas essas questões emocionais acontecendo, além das questões
típicas da adolescência, ele ainda tem mais uma, que é, Gabi, se você puder trocar, por favor, que é referente aos desafios de morar nos Estados Unidos. E aí, esses são alguns dos desafios, tá? Tem muitos, mas esses são os que eu acho que estão diretamente ligados com a missão da Pipa, que é essa questão das duas línguas e dos dois mundos. E eu falo duas línguas e dois mundos porque cada língua que a gente aprende traz um novo mundo para a gente. Se a gente parar para pensar como a língua portuguesa é construída e como a língua, né, aqui nos Estados Unidos é construída, o inglês, a gente constrói frases longas, a gente usa muitos adjetivos, a gente dá a volta para chegar no ponto principal. Eles são diretos e na construção do parágrafo deles tem ali. Você começa com o topic sentence, aí você faz frases curtas e aí você conclui. É uma coisa culturalmente. A língua traz essa estrutura que é um indicativo de como funciona a cultura, como funciona o pensamento daquelas pessoas. Então, às vezes, infelizmente, eu escuto famílias que não falam mais português com os filhos em casa. É, gente, assim, nada é o fim do mundo, mas é uma pena, porque se eles não sabem falar português, eles não entendem as nuances da cultura brasileira. Então, aí isso acho que está diretamente ligado com o propósito de vocês, do quanto a gente pode aumentar o repertório deles, trazendo o português para eles minimamente, mesmo que eles não falem, não gostem de falar, se a gente fala português, eles respondem em inglês, mas se eles têm acesso à música, à cultura, tudo isso traz repertório cultural. Gabi, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das línguas, né? O quanto isso aumenta, porque a Gabi estuda bastante isso, o repertório de uma criança. Uma vez você comentou comigo que era como se fosse um superpoder, e eu concordo. Como é que você vê isso do aspecto pedagógico? Assim, vendo, né, acompanhando muitas crianças que, né, como professora de português ou até na escola onde você tem todo tipo de estrangeiro, você ser bilinguismo, né, você ser bilinguismo, o bilinguismo pode ter dois tons, né? Um tom do tipo, ai, eu não quero falar uma língua que é diferente do inglês, porque eu não vou estar pertencendo a esse universo, ou eu não vou saber me comunicar e etc. E ele tem também um outro tom, que é uma visão diferente, que é, puxa, eu falo com accent, ou eu tô tendo uma dificuldade de comunicação, porque de fato eu tô aprendendo e futuramente isso vai ser um superpoder para mim. Então, óbvio que tem um período de transição que a criança chega a sofrer, porque além dela não conseguir se comunicar, ela tem essa coisa de pertencer. Eu sou uma estranha, né, enfim, tô fora daqui. Mas ao longo do tempo, como eu vejo nas crianças pequenas que aprendem realmente muito rápido, o bilinguismo passa a ser um diferencial, e se a família suporta isso de dentro de casa, é uma coisa que a criança vai para a escola, ela não vai com medo de falar a gramática errada, ou ela não vai com medo de se comunicar. Sim, ela vai com aquilo do tipo, eu também falo português, ou eu também falo alguma outra língua, que é um diferencial para ele. E de fato, né, cientificamente, por estudos e muitas outras comprovações, você falar mais de uma língua, né, starta um processo cognitivo no cérebro, enfim, especialmente das crianças, desde que, né, começam a ser expostas a mais de uma língua, que é um cognitivo diferente. Você, né, constrói habilidades neurais diferentes que fazem com que você tenha uma adaptabilidade, né, de aprendizagem ou até mesmo de adaptação mesmo para culturas diferentes. Então, você estar exposto a diferentes línguas, a diferentes culturas, tudo isso é um crescimento não só cultural, mas cognitivo também. Vai dar lá na frente para as crianças uma adaptabilidade e assim muito mais flexível e muito mais interessante, até como competitividade no mundo. Competitividade não, como um diferencial competitivo no mundo que a gente vive. Então, mais do que, né, você
incentivar essa questão do pertencimento dentro de casa, a sua língua, a sua cultura, que até que eu estava falando, você tem esse lado científico que é muito comprovado sobre a questão do bilinguismo ou multilinguismo, né? Que não fica mais restrito a uma segunda língua, assim, e sim várias línguas. Gabi, obrigada. Você trouxe uma fala aí que é importante. Às vezes isso leva tempo. E aí que é muito importante como a gente, como mãe, apoia, e eu estou falando tanto das línguas quanto outros aprendizados. Muitas vezes o adolescente, a criança tem seu timing, então não acontece no timing que a gente espera. E a gente vê, mas a filha do meu amigo conseguiu. Bom, a filha do seu amigo conseguiu, mas o seu filho não é o filho do seu amigo. Cada um tem seu timing. E aí a gente coloca a nossa ansiedade de mãe, e de novo, tá? Antes de ser terapeuta, eu também sou mãe de três, eu também tenho ansiedade de mãe, eu sei bem o que é isso, mas a gente precisa tomar cuidado para que isso não, sem querer, afete os nossos filhos e desencoraje. Né? Então, no que diz respeito ao português, é isso. Se fala errado, se fala certo, ou quando está aprendendo inglês, se erra, se acerta, não importa. É um processo. E é muito importante para a gente apoiar os nossos filhos, a gente entender que é um processo. Muitas vezes as mães projetam o hoje no futuro. Então, o filho adolescente mentiu. Nossa, vai virar um mentiroso igual o tio. Não, porque o tio dele é um mentiroso compulsivo. Não, o adolescente às vezes mente. Tá tudo bem. Não é porque hoje, aos 13 anos, ele mentiu. Eu não estou dizendo que mentira é legal, tá? Não é isso. Mas é que uma mentira na adolescência não significa que ele vai ser. Ou o adolescente é desorganizado ou o adolescente não sabe falar inglês ainda, né? Ou fala com sotaque, ou enfim, qualquer questão que eles tenham, eles estão no processo de desenvolvimento. Nada do que acontece hoje significa que eles serão assim aos 30 anos, mesmo se ele é irresponsável, se ele é desorganizado. E isso é uma coisa que eu escuto muito. Ontem mesmo uma mãe me ligou e falou assim, não, minha filha esqueceu de levar o computador para a escola. Ela é muito desorganizada, desse jeito eu não sei como vai afetar a vida dela. Não, não sei se vai afetar a vida dela, porque é normal, o filho esquece o lanyard, o filho esquece o ID, o filho esquece o computador. Então é muito mais sobre a gente apoiar. E nessa construção desses dois mundos, dessas duas línguas também, sem crítica, né? Tipo, às vezes eles erram o português, falam, eles têm uns termos muito específicos de quem moram aqui, né? Que umas palavras em inglês que eles falam português e troca tudo, não importa. A gente pode sim ensinar qual é o certo, mas de uma forma amorosa, sem crítica, construindo junto. Acho que isso é importante. E além de todos esses desafios, a gente tem culturas com regras diferentes e a gente não se dá conta, mas isso também gera ansiedade nos nossos filhos. O meu filho, quando começou, né, a mudar de grupo, do grupo do elementary para o grupo da middle school, ele começou a trazer os novos amigos em casa. Porque quando eles são pequenos, muitas vezes os amiguinhos são os amiguinhos que são filhos dos nossos amigos, que são os amigos da classe, da escola, é aquele grupo que está perto. Conforme eles vão virando adolescente, eles vão buscando outros grupos, né? Então, tem uma certa insegurança de eu vou ser aceito nesse grupo. Eu escuto direto adolescente falar assim: minha mãe não me entende. It's too much pressure, eles falam, porque eu vou para a escola, eu tenho que falar oi para os amigos, tipo, falar oi para os amigos. Às vezes a gente não se dá conta que o que eles vão pensar de mim? Eu ainda preciso ir bem, a professora também quer que eu tire nota boa. São coisas que para a gente é simples, mas para eles isso tudo é complicado. O meu filho, quando ele começou a trazer os amiguinhos para casa, eu uma vez servi pão de queijo. Ele ficou apavorado, porque parecia que eu estava fazendo demais. Não, aqui eles não servem comida, né? Outra regra, realmente aqui eles não servem. No máximo, eles põem um chips lá e tá tudo bem. Os brasileiros servem. E aí eu deixei, óbvio que a molecada adorou, começou minha casa virou point, eles adoravam que alguém servia comida, mas isso eu não critiquei meu filho que ele estava me criticando, né? Como é que a gente ajuda eles a entender que a nossa cultura é um pouco diferente, mas sem tentar impor? E isso é um processo que leva tempo, mas é uma construção que a gente faz junto com eles, sem imposição, e aí que começam, às vezes, as brigas em casa, porque a gente quer que eles entendam o nosso jeito, e eles querem que a gente entenda o jeito deles. E não vai ser nem do jeito deles, nem do nosso. O segredo do sucesso é que nem um casamento, né? A gente misturar os dois, integrar
e a gente poder fazer com que o melhor dos dois mundos apareça na nossa família e na nossa casa. E tem essa sensação de não ser de lugar nem 100% de lugar nenhum que a gente falou. Então, não sei se vocês já passaram por isso, que os filhos vão para o Brasil e eles não se sentem 100% brasileiros. Eles são meio que os gringos lá. E quando eles estão aqui, eles também não são americanos, né? Então, quem sou eu? Se eu preciso pertencer a algum lugar, eu não pertenço lá, eu não pertenço cá. Aí, Gabi, se você puder trocar. A gente tem essa, né? Então, quem sou eu, onde pertenço? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se seu filho te perguntar isso, quem sou eu, onde eu pertenço, o que que você responderia para ele hoje? Onde você pertence? Alguém tem? Podem Cidadão do levantar a mão, mundo. podem assim Eu falaria, participar. eu falaria que ele é um cidadão do mundo e que Fala, cidadão do mundo. ele pode ser e estar onde ele quiser. Isso. Quem mais? Alguém mais? Vocês estão muito quietinhas. Bom, eu tinha falado que eu ia falar na lata que eu era brasileira. Mas, de fato, quando eu penso assim, né? Quando eu penso uma pessoa brasileira que ainda está lá no Brasil e que nunca saiu, eu já não me acho mais aquela mesma pessoa. Então, eu fico pensando, será que eu sou meio isso, meio aquilo e tal? Mas é uma dúvida, né? Não, e se a gente pensar, eu não sei, até eu me coloco às vezes nesse lugar onde eu pertenço, porque eu vou para o Brasil, eu tenho amigas lá que eu amo, que são minhas amigas de infância, eu cresci no Brasil, mas eu não me encaixo mais no grupo dela. Assim, eu me encaixo, eu me divirto, eu aproveito, mas eu não penso mais igual, não é minha tribo, né? E aí, se eu falar com as americanas aqui também, então eu gosto de dar essa resposta que você deu, Mônica, porque muitos adolescentes me trazem essa questão, eu me sinto não pertencendo. E a minha resposta para eles é um pouco nessa linha, e eu falo assim: você pertence a esse grupo de pessoas que saem de casa e vão explorar o mundo. Não, não é No, todo no mundo que é do chat, mundo, Teca, é isso mesmo. Aqui no chat nós temos uma pessoa que comentou, do mundo. do mundo. É, Então, cara, você me fez lembrar a frase que eu falei para o meu filho quando a gente estava no aeroporto vindo para cá. Que eu falei, eu já tinha morado na Europa, já tinha morado em São Paulo. Eu falei, filho, a gente está indo para os Estados Unidos e você vai perceber uma coisa muito interessante, que o nosso coração nunca mais vai ser inteiro, um coração inteiro, porque um pedacinho do nosso coração fica em cada lugar que a gente morou. Então a gente vai ter um coração espalhado, né? E eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que tentar passar para os nossos filhos, né? Que a gente pode ser amor e continuar nessa pegada, né? não, e é isso, mas parece que é uma coisa simples, mas é muito importante. Que legal que você teve essa conversa com ele, Mônica, porque é importante a gente nomear isso para eles, porque eles saem de uma sensação de não pertencimento para uma sensação de, eu tenho um grupo, eu quero ter um grupo. O meu grupo, e não é todo mundo que é do mundo, tá? Não é todo mundo, porque tem gente que nasceu num bairro, quer morar no bairro pro resto da vida e tá tudo certo, não tem certo ou errado. E aí, Luiz, que eu ia te falar assim, você escolheu ser do mundo e você trouxe seus filhos para esse outro grupo, que é um grupo mais amplo, e não são só dos brasileiros que estão fora. Todos os estrangeiros que estão fora têm esse sentimento de eu não pertenço lá nem cá. Então, eles também entendem. Outro dia eu estava falando com uma menina francesa que tinha esse. Ela tem o mesmo sentimento que a gente. Então, não é exclusivo dos brasileiros. A gente faz parte desse grupão. Mas o que eu trago aqui para vocês que é bacana a gente ter essa conversa com eles. Filho, como é que você sente nessa questão, né? Você acha que você é brasileiro? Você acha que é americano? E tem algumas pessoas que trazem e falam assim, eu adoro, porque quando eu chego lá eu sou exclusivo porque eu sou o gringo, e quando eu chego aqui eu sou exclusivo porque eu sou brasileiro. Tem gente que tem esse olhar. E tem outros que falam, não, eu me sinto, né? Elas falam, eu sinto que eu não fit in. E aí gera muita ansiedade para o adolescente se ele fica com esse sentimento. Então, essas conversas, elas são ferramentas muito poderosas que a gente subestima. Gabi, então assim, né, essa
todo adolescente tem essa necessidade de pertencer a um grupo. E, de novo, por isso que a gente tem que nomear. O grupo é o grupo de estrangeiros que moram no mundo. O grupo é esse, o grupo é X, o grupo... Enfim, são muitos grupos, não precisa ser só um grupo. E quando ele sente que ele pertence ao grupo, o adolescente fica menos vulnerável. Então, aquilo que eles chamam aqui, né, de peer pressure, o adolescente que sabe que ele já tem um grupo, ele é menos suscetível a entrar no peer pressure, porque ele não está desesperado, ele sabe que ele tem já um outro grupo, então sim, ele quer muito pertencer a vários grupos, mas se esse grupo A requer que eu fume maconha para entrar e eu não estou afim de fumar maconha, eu não vou entrar porque daí eu vou voltar para o meu outro grupo. Não preciso entrar nesse. Agora, se eu não tenho grupo nenhum, eu estou muito mais suscetível a beber, usar drogas, fazer bagunça, ou até mesmo me fechar, porque eu não quero, eu não, eu estou meio perdido aí nessa bagunça. E aí você tem dois tipos de adolescente, né? O que faz qualquer coisa para pertencer, e o outro que se fecha e fala assim: eu não pertenço em lugar nenhum, então não vou nem tentar. E aí também é muito triste, porque aí ele acredita que ele não é capaz de pertencer. E aí que entra o trabalho lindo da Pipa de cultivar as nossas raízes. Gabi, se você puder trocar, por favor, que é a família, né? Eu falei do grupo do mundo, mas a família é o nosso primeiro grupo. Então, se eles entenderem que o grupo deles é o grupo da família, quando a Lu conta que mudou para o Rio Grande do Sul, para o Texas, enfim, para 6 lugares diferentes, em todos os lugares você mudou com o seu grupo, que foi seu núcleo familiar. Se o seu filho entender que isso é um grupo, se ele se sentir pertencendo a esse grupo, ele volta para casa, até ele encontrar a tribo dele lá fora, ele volta e se sente seguro. Só que isso nem sempre acontece, gente. Sim. Infelizmente, na adolescência, muitas vezes eles sentem que eles não pertencem. E às vezes tem um filho que é diferente, sei lá, todos são esportistas, esse não é, todos são artistas, esse não é. E aí eles se sentem tipo assim, eu não pertenço nesse grupo, então o que sobrou para mim? E muitas vezes a gente, sem perceber, a gente critica a diferença dos nossos filhos. Então, sei lá, uma vez eu atendi uma família que todo mundo é muito afetivo, assim, de mandar bilhetinho carinhoso, e tem um menino que não é. E as pessoas falam, nossa, mas por que você não manda também? Ele não é, ele é diferente. Como é que a gente acolhe a diferença dos nossos filhos para que eles possam se sentir verdadeiramente pertencente a esse grupo familiar? E de novo aqui, se a gente conseguir nomear isso para eles, né, e até perguntar, filho, como é que é para você estar na nossa família? Ele é o tipo que fica na sala ou ele vai para o quarto quando ele chega em casa? Se ele está indo para o quarto, claro que faz parte ir para o quarto um pouquinho, mas se ele está sempre, os pais aparecem na sala, ele vai para o quarto, tem algo aí, ele não está se sentindo desse grupo familiar. E como é que eu ajudo ele a se sentir desse grupo? Aí entra, se todo mundo fala português, é uma coisa que a gente tem em comum, se todo mundo escuta música brasileira, se todo mundo come brigadeiro em festa, se todo mundo joga jogo em português, seja lá qual for o repertório das nossas raízes que a gente cultive em casa, isso tudo ajuda a fortalecer esse primeiro grupo, que é o grupo da família, ajuda eles a entenderem que nesse lugar eles pertencem. E a tribo que eles vão formar lá fora é um outro grupo, mas não tem identidade com esse grupo da família. Sabe, muitas vezes a gente tem jogos, músicas, brincadeiras que são típicas da família, tudo isso acaba trazendo esse repertório que conecta com as nossas raízes. E aí eu queria que vocês refletissem, se vocês puderem colocar aqui no chat, quais as raízes que vocês estão ajudando a preservar. Aqui na Flórida é muito fácil, né? Porque a gente tem muitos amigos brasileiros que também ajudam a preservar essas raízes. Isso não é assim em todos os lugares. Então, assim, o que vocês estão fazendo efetivamente para ajudar a preservar essas raízes? E vocês acham, né? Isso é uma reflexão, que seus filhos estão se sentindo à vontade e eles sabem que a família é nosso primeiro grupo?
Teca, eu não sei se você está Isso é olhando legal. também. Na minha casa, os filhos falam português entre eles. Muito É, legal. música, a língua, a comida, a música, assistir, time brasileiro, essa é ótima. Sim, times brasileiros. Isso tudo vai fortalecendo esses vínculos. A nossa, quando a gente, eu sigo a visão sistêmica na terapia, né? E quando a gente fala da visão sistêmica, a gente tem uma força muito grande que vem das nossas raízes. Se a gente pensar numa árvore, né? Se a raiz está bem cultivada, se você está ali cuidando da raiz, se o solo onde essa árvore foi plantada foi bem cuidado, essa árvore vai florescer, dar frutos. Então, se a gente pensar como a nossa história é a nossa raiz, e não precisa parar no Brasil, tá? Muitas pessoas vêm de famílias alemãs, portuguesas, italianas, libanesas, tudo isso faz parte. Quando a gente fala raiz, aqui, né, no projeto da Pipa, a gente está falando sobre o português, mas isso vai muito além, não é única e exclusivamente o português. Amigos brasileiros, bolo de cenoura, comer pastel e quibe, maravilhoso. É isso. Quando damos língua, cultura e raiz, damos uma estrutura de base para os nossos filhos. Então, Gabi, se você puder trocar, por favor. Isso tudo de novo, né? O que eu queria trazer para vocês, não menosprezem isso, porque eles estão passando por tantos desafios que para a gente são básicos e para eles, não, isso aqui sabe aquele lugar? Muita gente aqui eu sei que sente que às vezes quando volta para casa e come o pastel na feira, sente aquele conforto, ai que gostoso, é um pedacinho de casa. Então, se eles puderem ter um pedacinho de casa aqui na nossa casa, né, na Flórida, é uma delícia, traz esse lugar de conforto para eles, para que eles possam criar asas e voar cada vez mais alto. E o próximo, Gabi, assim, de novo, a gente não precisa fazer uma escolha de qual cultura. Eles não precisam optar se eles preferem ser brasileiros ou preferem ser americanos. E às vezes também, sem querer, né, eu escuto mães criticando a cultura americana. Não é um é melhor que o outro, são diferentes. Né? E isso vale para todas as culturas. E quando a gente consegue integrar tudo, né? Voltando ao fato da gente ser do mundo, se a gente consegue integrar o melhor de cada lugar do mundo, mas eles precisam de ajuda para isso. Eu acho que o ponto-chave aqui é o que é óbvio para a gente não é óbvio para eles. Vale apontar. Quando a gente nomeia algo, pensa. Um exemplo, você comprou um cachorro. O cachorro não tem nome, é o cão. Na hora que o cachorro vira Bailey, sushi, criou identidade. Então, quando a gente faz isso para os nossos filhos, a gente ajuda eles a darem esse peso, essa força para as raízes e para a cultura. Então, o que fortalece a identidade, se você puder trocar, Gabi? Falar português em casa, contar histórias da família, manter as tradições e validar os sentimentos. Gabi, se você puder trocar o slide. Só um segundinho aqui que eu tô ali no chat. Pronto. Tá. Então, assim, além de tudo que a gente já conversou, validar os sentimentos dele. O que eu quero dizer com isso? Que, de novo, acontece com muita frequência. Aí o filho chega e conta uma história que você tá achando que ele tá sendo dramático. E aí a gente fala assim: ah, besteira, meu filho, isso não é nada, vai, passa, vamos, vamos, vamos. Não tô falando para a gente criar aqui o que dizem uma geração mimimi, tá? Mas é muito importante a gente validar o sentimento e falar para ele: eu entendo. Não significa que ele vai ficar o dia inteiro chorando em casa. Mas então vamos imaginar que a menina brigou com a amiga na escola, né? Muitas vezes a mãe fala: "Ah, não, tá tudo bem, não é tão grave. Amanhã vocês são amigas de novo." Ou então deixa essa menina de lado, vai sair com as outras, né? Vamos ser mais práticas. E isso sem querer desconecta a gente do filho, porque aí volta esse: minha mãe não me entende. Eu queria que vocês colocassem, por favor, no chat. Alguém já ouviu aqui "você não me entende"? Eu já ouvi. Você não me entende. Aí toda vez que eu escuto essa frase, eu paro para pensar. Quando eles falarem isso, entendam como um convite.
Mãe, tente me entender. E aí a gente para, e se a gente consegue validar, então vou dar um exemplo, uma criança pequena tá com raiva do irmão e bate no irmão. Muitas vezes a gente fala, não pode sentir raiva do seu irmão. Ele vai sentir raiva do irmão, não tem jeito. Vai, quem nunca sentiu raiva do irmão, gente, vai sentir raiva do irmão, não pode abater. Então a gente pode validar o sentimento e depois falar o que pode ou o que não pode fazer. E o mesmo vale para o adolescente. Vale sentir tudo o que eles sentem, porque são muitas emoções. E aí, esse processo, né, de aplicação para o college, para quem tem os mais velhos, entrou, não entrou, aí o processo de procurar emprego, tudo isso gera muitas frustrações, alegrias, mas a gente permitir que os nossos filhos sintam todos os sentimentos é um presente que a gente pode dar para eles. Porque se a gente começa é como se fosse um cano só para soltar os sentimentos. Se a gente começa a ensiná-los a bloquearem os sentimentos desconfortáveis, isso acaba bloqueando os sentimentos bons também. E sem querer, mãe faz isso, tá? Eu estou trazendo isso aqui porque quando a gente quer fortalecer a identidade dos nossos filhos, passa por essa questão da raiz, do grupo e também de entender, de mostrar para eles: eu te entendo, meu filho, tá tudo bem sentir do jeito que você sente. E o próximo, Gabi, se você puder ir, é o que evitar, né? Que é justamente. E aí eu trouxe um que é forçar a identidade, que é isso que a gente está falando. Somos brasileiros. Então a Gabi falou, eu me sinto brasileira. E às vezes a gente quer forçar que os nossos filhos sejam tão brasileiros quanto nós somos. E eles provavelmente não serão. Ou que eles, né, tenham hábitos que a gente tem. Talvez eles não tenham. A beleza, eu acho que de morar fora é a gente ajudá-los a entender o que cabe para eles. Então, dessas duas culturas, que às vezes a gente critica a cultura americana, mas também se fosse tão ruim a gente não estaria aqui. Então, né, não é o melhor caminho. Como é que a gente pensa junto com eles? E a gente pode ter conversas abertas. O que que você gosta de cada cultura? O que que é mais legal no Brasil? O que que é mais legal aqui? O que que você quer levar para a sua vida? O que que você quer integrar dos dois mundos? A gente pode colocar a luz em todos esses assuntos e trazer para a conversa. E, de novo, se a gente puder não invalidar os sentimentos deles. Eu queria agora abrir para vocês fazerem perguntas do que na adolescência, na casa de vocês, é mais desafiador. Bate nesse espaço das culturas ou não? Ou são só questões da adolescência? Alguém tem alguma, né, dúvida, questão? Eu adoraria que assim trouxesse um bate-papo, porque são tantos repertórios. Eu posso trazer exemplos meus, mas eu acho que se a gente, né, se eu puder responder a pergunta de vocês, fica mais real. Teca, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Quando que você acha que essa mudança de cultura, Brasil e Estados Unidos, por exemplo, impacta numa criança? Isso que você está trazendo seria para alguém que vem já próximo da adolescência ou na adolescência? Porque falando pela minha experiência aqui na minha casa, quando a gente se mudou para cá, os meus filhos eram pequenos, 4 e 7 anos, então eu não sinto que eles têm esse problema do pertencimento, pelo menos não por Uhum, enquanto, né? Eu acho que sim, a família é o apoio, é a base, como que eu imagino que deve ser na casa de todo mundo. Quando a gente vai para o Brasil e a gente vai todos os anos, a gente fica na casa dos meus pais a maior parte do tempo, porque minha sogra está em São Paulo, meus pais no interior. E eles gostam muito, pelo menos por enquanto, eles fazem questão de ir para ficar com os avós e verem os avós, mas eles não têm um vínculo de amizades no Brasil, mais, porque vieram muito, muito pequenos para cá. O meu mais velho, ele ainda lembra, então, uma ou duas vezes que a gente foi, eu consegui ainda marcar um encontro entre eles para manter a amizade. Agora tem um tempo já que eu não consigo mais. Mas minha pergunta é, quando que você acha que tem esse impacto? Porque pela minha experiência, o que eu sinto é o problema da adolescência, né? Que já tá me uhum. deixando um pouquinho preocupada em como atravessar esse período.
Mas eu não sinto essa questão do pertencimento pensando em mundos, né? Brasil versus Estados Unidos. Tá, excelente pergunta, obrigada. Então, assim, no seu caso, isso você usou no começo, né? Quando se isso se tornaria um problema. Eles não vão ter, provavelmente, esse, entre aspas, problema. Não vou chamar de problema. Eles não vão ter essa questão, mas você está trazendo, você está cultivando as raízes deles. Pensa assim, a gente conhecer as nossas raízes é como a gente conhecer a nossa história. Então, olha o que você está me contando. Eles vão para o Brasil todo ano, eles têm conexão com a família, eles falam português, eles têm um monte de. Eles têm a estrutura, eles sabem de onde eles vêm. Então, eu diria que esse aspecto cultural provavelmente não será um problema para eles. Ótimo. Não necessariamente isso é um problema. Agora, a questão do pertencimento é, você, de certa forma, tem uma vantagem, né, com relação a pessoas que chegaram aqui em plena adolescência. Seus filhos vão passar por questões normais de adolescência. Se você entender que o pertencimento é uma questão, então quando eles fazem algo, sei lá, outro dia, tem muitos, às vezes na mídia social, entra num mídia social e entra num grupo com pessoas que talvez não sejam tão legais, né? E a gente sempre traz a questão da segurança na mídia social, que sem dúvida é importante, mas a primeira pergunta para se fazer para o filho nesse momento, antes de dar bronca, né? Porque não é, claro que a gente tem que orientá-los, mas muitas vezes a gente chega dando bronca. É entender por quê. Então, no seu caso, Elisandra, eu não acho que é com relação às culturas, porque você cultivou a raiz. Então, provavelmente você não vai ter esse extra, né, da adolescência, eu diria. Você vai ter as questões normais. O que eu te diria é, tenta sempre entender por que que eles têm certos comportamentos. Então, se eles estão batendo muito de frente com você, provavelmente, estou inventando aqui, tá? Provavelmente é porque eles estão buscando essa individuação. Eu não quero ser você, mãe. Eu não quero pensar igual você. Eu não quero fazer. Eu quero descobrir quem eu sou. E se a gente entender que não é pessoal, que eles não estão fazendo isso porque eles viraram contra a gente. Não, eles estão na busca pela identidade, a busca pelo pertencimento. Se a gente entender isso, metade dos problemas vão embora e eles passam a ser apenas os desafios cotidianos da adolescência. E a gente entende que é uma fase, e aí a gente ajuda eles de forma construtiva a navegar essa fase. Porque, então vamos imaginar que seu filho entra numa bagunça na escola e toma um suspension. Ao invés de dar bronca, isso não pode fazer. Por que que você fez isso? Provavelmente ele vai dizer porque o grupo inteiro estava fazendo, eu fiz também. Mas se você falar, entendi, você queria participar do grupo e pertencer? Queria, mãe. Aí sim você estabelece uma conversa. Eu sempre falo assim, a gente precisa ter a conexão antes da correção, tá? Então, assim, acho que no contexto da pipa é a conexão com a nossa raiz, e no contexto da adolescência é a gente se conectar com o que o adolescente está sentindo. Então fala, perfeito, eu entendi que você quer se conectar e pertencer ao grupo, mas como é que você pode fazer diferente para não tomar um suspension? Mas aí a gente conversa junto e ele vai entender que você está apoiando ele, você não está contra ele. De novo, tá? Claro que você vai orientar, não é que tá tudo bem tomar suspension, não é isso. Mas a forma de conduzir a conversa faz muita diferença. Responde a sua pergunta, Elisandra? Não, sim, responde. Eu acho que essa questão da cultura, sim, eu também imagino que eu não vou ter esse problema. Quando eu mudei para cá, o meu maior medo era eles perderem o português, porque todo mundo falava que a criança aprende inglês muito rápido e que depois de um tempo eles começam a falar só inglês. E eu era apavorada porque eu não queria criar barreiras de comunicação, principalmente com os familiares no Brasil que não falam inglês. E aí eu coloquei, inclusive, na Ada Merit, que tem o programa em português, porque eu morria de medo, muito, mas assim, apavorada de eles perderem o português. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu colocaria até no programa de espanhol, mas ok. Então, a questão da cultura, sim, eu acho que não tem problema. E da adolescência, de repente a gente bate um papo depois, mas. Tá, mas pensa nisso. Tudo que te incomoda, eu vou falar isso para todas, tá? Tudo que incomoda no seu filho, é possível que ele esteja fazendo por busca de identidade, de diferenciação ou de pertencimento? Qual é a razão? Porque a gente tenta corrigir
a conduta, ao invés de tentar entender por que que ele está fazendo aquilo. Então, assim, é, fala. Criança que não quer dormir, fala que não tem mais idade para dormir, que não tem idade para dormir 9 horas, que quem dorme 9 horas é bebê. Isso, identidade. Identidade. Eu não sou mais bebê, agora eu sou, não, agora eu sou menino grande, eu não durmo, não sou bebê. E Aí, com... de novo, filho, eu entendo que agora você está crescendo, você não é mais uma criança e talvez a gente tenha que ter novas regras. Você pode até pensar qual seria, na sua visão, um horário bom. De repente ele fala meia-noite. Não, meia-noite está ótimo. O dia que você for adulto, você pode ser meia-noite. Por hora, né? A conversa passa muito por aí. Então, assim, tá bom. Tudo tem sua idade, mas eu estou entendendo que você mudou de fase. Aí que entra o nosso acolhimento e a nossa validação do sentimento. Eu estou entendendo que quando eu falo para você dormir às 9 da noite, eu estou te tratando que nem uma criancinha. E você está num processo o grupo não vai aceitar uma criancinha. Você não é mais criancinha, você é menino grande agora. Então, como você pode conduzir essa conversa de uma outra forma? E só fazendo um adendo, que eu concordo com isso, porque assim, quando você fala que essa é identidade, também tem essa parte do pertencimento, que assim, meus amigos podem dormir mais tarde, Sim. eu não, né? É esse o ponto, é. Então, passa por aí também, né? Sim, o que vão achar de mim se eu contar na escola que eu durmo às 9 da noite, gente? Vão me achar um bebezinho. Os meninos ficam no celular até uma hora, mas vale perguntar o que que você acha que seria adequado para a sua idade? Não significa que eles vão acertar, tá? E talvez eles falem, eu acho que adequado é meia-noite. Olha, filho, meia-noite eu não acho, mas eu acho que de 9 a gente pode passar para 10 ou para 9h30. E também vale a gente, como mãe, e procurar um pouco, né, o que que o grupo, o que ele está buscando, qual é o grupo que ele está buscando. E não estou dizendo que porque todo mundo faz, ele tem que fazer também, tá? Não é isso, mas é a gente saber também o que que ele busca. Todos os meninos dormem o quê? Meia-noite? Talvez esse nem seja o grupo dele, mas aí vale a conversa, porque você não vai dormir meia-noite. Uhum. Não, perfeito, super claro. Esse foi um exemplo, o horário, mas eu acho que esse é o maior desafio nosso, acho que como pais, até onde você libera a corda para que ele não seja excluído, mas que também você tenha um certo controle sobre o adolescente. Porque, por exemplo, os meus filhos, o de 13, eu tenho um de 13 e um de 10. Nem o de 13 tem celular ainda. Não tem mídia social, não tem nada. E teve uma vez que ele falou pra mim que todos os amigos dele ficam se falando pelo telefone e ele não tem telefone pra conversar com os amigos. E eu fiquei me perguntando, eu falei, será que eu tô sendo rigorosa demais? Ou eu mantenho e libero só quando eu acho que. Porque hoje ele não precisa do telefone, né? Hoje eu Depende do que você levo, chama eu de busco. precisa. Né? Assim, essa pergunta é muito boa porque não tem certo nem errado, tá? Eu não estou aqui para dizer façam assim, façam assado. O que é importante no que você está me trazendo, se a gente lembrar que o adolescente precisa pertencer, que a família é o primeiro grupo onde ele pertence. O que eu preciso é manter essa conexão. Então não adianta eu sair dando bronca e querendo ditar as minhas regras. Lembra que eu falei? Não adianta eu querer fazer só do meu jeito. A gente vai precisar construir juntos. É claro que você é adulta da relação, então no final vai valer a sua regra. Mas é importante você entender por que que ele quer o celular. De novo, por que é fundamental. Filho, por que você quer? Ah, porque todos meus amigos têm, não é resposta. Então tá, e você quer pertencer? E se você não tiver o celular, você tá de fora. Então, assim, aí cabe a você, tá? Mas quando a gente entende que tem esse aspecto do pertencimento, o meu filho queria muito andar de e-bike, eu tenho pavor. Daí ele passou um semestre inteiro em casa sem sair, porque ele é do grupo que anda de e-bike. Para mim, valeu a pena dar a bike, tá? Por mais que eu não goste de bike, valeu a pena porque eu vejo que mudou a criança. Então, a serviço do que o celular, tá? Não é, e de novo, tô falando para mim, eu não tô falando para as pessoas darem e-bike nem para darem celular, mas é muito a gente se questionar, porque o papel de mãe ele tem uma beleza. As pessoas falam que não tem manual. Ele tem manual, sim, mas o manual mora dentro da gente. É um manual interno. E a gente não pode acessar esse manual a partir do nosso raciocínio lógico. A gente tem que acessar o nosso coração, a nossa intuição de verdade. E isso passa por não querer ter razão, por querer ter conexão, é diferente. E por isso a importância dessas conversas.
Teca, Essa conversa super Oi, bonita. A gente está com outras duas mãozinhas levantadas. A vamos gente lá. tem A gente tem. iPhone e Marise. Então vamos lá. iPhone Marise. é que o iPhone veio primeiro, mas Então eu não vamos sei lá, quem é. iPhone. o iPhone só é a Thelma, tudo bem? Oi, Thelma. Tudo Então, bem? eu queria só falar, a Elisandra estava falando antes do negócio do idioma, né? Uhum. E eu queria só comentar rapidinho que é um tema muito difícil. Elisandra, eu não te conheço, você está escutando eu falar português, eu saí do Brasil com 1 ano de idade. Nunca morei lá e falo português fluente. E é engraçado, porque aqui as minhas filhas nasceram aqui nos Estados Unidos, filhas de mãe e pai brasileiros, nós só falamos português em casa. Exigimos que elas falem, e elas, por não quererem falar tal, elas têm sotaque e tal. Elas falam muito bem, elas entendem tudo, mas existe uma resistência que não existia para mim. Mas eu sei também, eu fui professora aqui, e eu lembro dos meus amigos com filhos hispanos e brasileiros que reclamavam: ai, meu filho não quer falar. É o que a Teca falou, a gente falava, a pessoa falava em espanhol ou português, e insistia com os filhos. E quando os filhos ficaram mais velhos e foram para a faculdade, voltaram, eles agradeciam e falavam: nossa, eu tô um passo na frente dos outros porque eu tenho esse idioma a mais, que é o que a Teca e a Gabi falaram antes, né? Esse idioma abre um mundo completo. Sim. Então, não se preocupe, continue insistindo, continua falando, continua exigindo que chega lá. Sou uma força, tá? Sim. Obrigada, Thelma. Marise, pode abrir o microfone. Oi, tudo bem, pessoal? Obrigada por organizar esse assunto hoje, importante, né? A minha questão, assim, na verdade, o que eu tenho me preocupado, eu tenho três filhos, uma de 22 que já está na faculdade, outra de 19 que também está na faculdade, e um de 15. E o que eu tenho percebido nos últimos anos, assim, que passaram já duas adolescências, é que é, a gente tem uma frase que ouve desde que a mãe, né? Todos os filhos são iguais. Na verdade, eu faço as mesmas coisas para todos eles e como podem ser diferentes, né? E como pode são filhos na mesma casa, criados na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, e aí sai outro resultado. E o que eu tenho percebido, principalmente com o Pedro, são duas meninas mais velhas e o Pedro agora, né? É que as coisas melhoraram ou facilitou o dia a dia quando eu percebi que eu tinha que tratá-los exatamente diferente. Cada um é de um jeito. Sim. E aí, assim, as diferenças no dia a dia, coisa simples. A minha mais velha é super atenciosa em ligar. Ela está na faculdade, ela liga absolutamente todos os dias, a gente se fala. A do meio, ela liga de vez em quando. E não é porque precisa nada. Às vezes ela liga para falar oi, mas esse oi pode demorar 3 dias, 4 dias. E, e é o jeito. E o Pedro é outra história diferente também. Tá aqui com a gente, mas tá nessa fase que você comentou de querer ficar no quarto, sai, faz programa com os amigos. Então a gente já tá quase com o ninho vazio aqui em casa, porque ele já no dia a dia nem pouco já convive, né? Os programas familiares e tal. Então, a diferença que a gente percebeu é que realmente a gente tem que buscar a diferença das crianças, né? A diferença entre eles. E eu acho que tudo ficou mais fácil quando a gente percebeu isso, encarou isso como verdade e tirou essa coisa de falar, não, tenho que tratar igual todo mundo. Cada um é diferente, cada um precisa de uma versão da gente. Aí a gente tem que se Sim. virar para achar a versão. Marise, você traz um ponto muito importante, que é isso que eu falo, né? Que a gente tem esse manual interno, mas é diferente para todos os filhos. Cada filho, só que o que é um paradoxo aqui é se eu olho muito para a diferença, as diferenças elas podem nos afastar. Então também é importante a gente lembrar das semelhanças. Então nisso aqui somos diferentes, mas nisso somos semelhantes, porque é a partir dessas semelhanças que a gente vai se conectar, porque senão fica parecendo assim, esse menino é muito diferente delas. Então onde é que eles se encontram, né? Em que ponto? E aí se a gente amplia esse olhar e fala assim, não, 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 mas tem pontos em comum. E é a partir desses pontos em comum que a gente une a família. É importante Aham. ter os dois. Então, obrigada por Ótimo. trazer esse ponto.
Ah, legal, muito obrigada também. Assim, a gente está chegando ao fim. Gente, se vocês tiverem perguntas, eu vou deixar aqui meu contato. Me passem. Eu estou preocupada com o horário que a gente está terminando, passa rápido, né? Então, assim, se vocês lembrarem que a família é o primeiro lugar onde eles pertencem, eles tendem a não se perder entre essas culturas e, ao contrário, a ser o melhor de cada uma. E tem uma. Às vezes a gente fica falando para os filhos, que nem a Thelma deu um exemplo que eu adorei. Estou falando aqui português, minhas filhas não querem falar, elas não respondem, e a gente acha que não está nem entrando a informação, tá? E por isso a importância da gente confiar no processo. A informação está entrando sim. Eu adoro, às vezes eu conheço a mãe de alguns adolescentes que eu atendo, e a mãe fala: Meu filho não escuta nada que eu falo. Aí o filho chega e ele me repete a frase que a mãe fala. Eu já consigo encaixar aquele adolescente com aquela mãe. A informação tá lá. Então, assim, por mais que às vezes seja cansativo, repetitivo, chato, desgastante, continuem falando, mas, de novo, não precisa ser em forma de conflito, né? Pode ser de uma forma mais gentil, mais amorosa, em tom de conversa, mas eu queria que vocês soubessem que a informação fica. Se você puder mudar, Gabi, tem uma frase, né? Eu gostaria de deixar vocês com essa frase hoje. E aí, Lu, você falou da culpa, né? Eu gostaria de convidar todo mundo a jogar fora a culpa. A culpa não serve para nada. Culpa de mãe, tipo, culpa não. Tem outros sentimentos não tão agradáveis que são importantes, tipo o medo. É importante a gente ter medo, né, para a gente se policiar onde a gente vai. A culpa não agrega. Então, assim. Saibam que, seja lá qual foi o percurso que cada um escolheu para a família de vocês, cada um tem sua beleza. E eu amo essa frase da Madre Teresa que fala: os filhos são como as águias. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão os teus sonhos. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Mas em cada voo, em cada sonho e em cada vida, permanecerá para sempre a marca dos ensinamentos recebidos. Isso aqui, gente, leiam toda noite, porque assim, isso é muito real. Os ensinamentos ficarão para sempre. Muito bom, Teca. Maravilhoso. Assim, gente, muito obrigada. De novo, se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar no meu WhatsApp. Terei o maior prazer em responder o que eu puder ajudar nessa situação. É, é um processo e é lindo a gente poder trazer esse novo mundo para os nossos filhos, né? E a gente saber que a gente está criando cidadãos que pertencem a esse grupão, como a Mônica disse, do mundo. Obrigada. Pessoal, Gabi, vamos tirar da tela e vamos tentar abrir todas as telas para a gente tirar uma foto no Vamos. nosso Instagram. Gi, você tira a foto? É nosso Tiro, marketing? Deixa eu tirar os tira. três, senão, deixa eu botar galeria. Isso. Mas para mim já vejo todos. Você já Não, vê? falta um grupo. Não, tem gente aqui. Deixa eu só abrir um pouquinho mais Aqui a minha tela, por favor. são duas São duas páginas. páginas. Então vamos lá. Vamos uma primeira agora. Todas lindas e sorrindo. Um, dois, três. Pronto, mais uma agora com a segunda página. Espera aí que eu já aviso. Um, dois, três. Maravilha. E tem gente entrando agora. Teste do sorriso. Gente, muito Hum, obrigada pela participação de todos. Foi uma Teca, sem palavras para te agradecer, foi um papo maravilhoso. Acho que muitos insights para muita gente. E que delícia ter tantas carinhas essa hora da noite para escutar, né, a nossa Teca falar. Muito bom, gente. Obrigada pelo Verdade. apoio à Pipa Broward. A gente agradece muito. Muito Quem não é obrigada, membro, seja membro. Vocês meninas. iam falar do membership. Ah, sim, É, sim. O nosso membership, são US$ 20 por ano, né? Uma contribuição anual que vai nos ajudar muito para fazer os nossos Gabi, eventos, 25. toda a nossa comunicação. Ah, tá, 25. O ano passado foi 20.
E, ele é feito através de um Zelle mesmo. Eu vou colocar aqui no chat agora, mas a gente também vai enviar um e-mail pós-palestra e a gente pode reforçar nesse e-mail a forma como fazer o membership direitinho, tá? E a gente agradece demais se vocês puderem apoiar, porque é uma non-profit e a gente está aí na luta de buscar recursos para continuar fazendo o nosso trabalho, que a gente ama, adora. E Gabi, assim, né, obrigada a todas vocês por terem participado, por estarem aqui, né? Eu sei que é hora do jantar, das crianças, enfim, muitas coisas acontecendo. Obrigada por estarem aqui. E Gabi, Mônica, Gi, Flávia, muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela iniciativa de vocês, porque, né, quem sabe um dia a gente vai ter nas escolas aqui de Broward também mais aulas de português, e aí é mais um grupo para os nossos filhos, né? O do português. Obrigada. Obrigada a você, Teca. A gente que Obrigada, agradece de coração. A todos vocês, gente. Obrigada, viu? Obrigada a Gabi. todas, boa noite. Obrigada.